Seja bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Lucas e hoje nós vamos estudar sobre o centro de massa. O centro de massa, ele surge no momento onde a gente passa a estudar um sistema de muitos corpos. E, em geral, esse sistema de muitos corpos é formado por partículas indivisíveis. Então, a gente vai considerar que cada corpo é uma partícula que tem a sua massa e sua posição no espaço. Então, eu coloquei aqui no meu slide algumas partículas. Então, eu posso ter uma, duas, três, quantas partículas eu quiser. E eu vou representar o número total de partículas pela variável n, ok? O centro de massa ele surge para simplificar a notação que a gente vai usar. E para isso, nós vamos começar definindo o nosso sistema a partir de um sistema de coordenadas. Então, eu coloco o meu sistema de coordenadas com a origem O. Esse sistema de coordenadas pode estar em qualquer lugar do espaço. Aqui eu coloquei ele em uma posição distante das minhas partículas para que fique fácil a visualização do vetor posição de cada uma das minhas partículas. Ok? Mas isso não impede que o seu sistema de coordenadas esteja no meio das suas partículas. Agora, eu vou descrever a posição de cada uma das partículas com relação a esse sistema de coordenadas. Primeiro, a partícula 1, vetor R1, que é dado por R1 igual a x na direção y, mais y1 na direção j, mais e1 na direção k. Da mesma forma para a posição da partícula 2, da partícula 3, e assim sucessivamente até a enésima partícula. Agora, como é que eu vou simplificar a notação? Para você ver essa simplificação, vamos olhar para a somatória de forças sobre o nosso sistema. Isso quer dizer, vamos olhar para forças sobre cada uma das partículas. Se eu somar todas as forças, eu vou ter uma expressão conforme essa mostrada. E para ilustrar a situação, eu mostro aqui uma representação em duas partículas. Eu represento a partícula 1 e a partícula 2. O primeiro termo do somatório das forças é a interação entre as partículas. Então, essa interação é também chamada de forças internas. Então, é o que vai fazer as partículas estarem em contato uma com a outra. A segunda parte é a força externa, que é aplicada sobre cada uma das partículas individualmente, e essas não têm relação uma com as outras. E todas as partículas podem estar submetidas a uma força externa. De modo que, se a gente usar a terceira lei de Newton, nós vamos ver que toda ação tem uma reação de mesma direção, mesmo módulo, só que em sentido contrário. De modo que eu posso escrever que a força interna IJ é igual a menos a força JI. Isso é representado pelo vetor F21 é igual a menos o vetor F12. Então, estou aplicando a terceira lei de Newton. De tal modo, quando eu somar todas as interações, essas forças vão se anular. E o que vai restar é que a força total aplicada no sistema será a força externa. Ok? E, pela segunda lei de Newton, nós sabemos que o somatório das forças externas aplicadas a um sistema é igual a massa vezes aceleração. Fazendo isso para cada uma das partículas, eu vou ter que a força externa aplicada sobre cada uma das partículas é igual a massa da partícula vezes a aceleração, que coloco aqui como sendo a derivada segunda da posição da partícula com relação ao tempo. Ok? Então, eu posso simplificar isso aqui introduzindo o centro de massa. E para isso, nós vamos fazer algumas álgebras. A primeira delas vou tirar aqui a derivada temporal, levando em conta que a massa é constante no tempo. De modo que eu posso colocar em evidência a derivada temporal e, para que essa equação fique com a cara da segunda lei de Newton, eu vou
multiplicar e dividir pela massa total. Então, eu não vou simplesmente multiplicar e dividir pela massa total do meu sistema. Vou pegar a parte que está dividindo e dividir a somatória toda. Então, isso vai fazer uma grande diferença no meu resultado. Vou escrever aqui que a parte do somatório dividida por m é igual a um vetor r, que agora o somatório dividido por m tem dimensão apenas de comprimento, onde a dimensão de massa ela se cancela com a massa que está dividindo. De modo que a força resultante total é igual à massa total vezes a derivada segunda com relação ao tempo do vetor posição R. Esse vetor posição R, ele é o centro de massa do meu sistema. É a posição do centro de massa do meu sistema. Ok? Então, a equação do centro de massa é esse vetor R que eu acabei de definir, que é igual a somatória sobre todas as partículas de MI/RI dividido pela massa total. Então, quando eu uso esse vetor para representar o meu sistema, eu posso escrever a equação do meu sistema como sendo a massa vezes a aceleração. Então, vamos olhar mais de perto o que significa esse vetor posição R. Ele é a multiplicação da massa da partícula pela posição da partícula, que é M1 vezes R1, mais M2 vezes R2, mais todas as massas pelas posições das partículas, Mn vezes Rn, dividido pela massa total, que é M1 mais M2 mais M3 mais Mn. Ok? Não se esqueçam que essa somatória é uma somatória vetorial, de modo que eu posso separar as componentes x, y e z e escrever que x, percebam que não é um vetor, é uma quantidade, é um número, é igual a m1 vezes x1 mais m2 x2 mais mn xn, dividido pela massa total. A mesma coisa para y. A única coisa que mudou, em vez de ter a variável x multiplicando a massa, agora temos a variável y. E a direção z. E eu posso escrever, então, a minha equação do centro de massa como sendo R igual a x na direção y, mais y na direção j, mais z na direção k. Então, eu tenho a posição do centro de massa do meu sistema, e essa posição do centro de massa descreve o movimento do corpo. Ok? Qualquer dúvida, qualquer sugestão de melhoria nesse vídeo, vocês podem entrar em contato comigo através do meu site www.centroeducacionalgrs.com.br. Obrigado por ter assistido até aqui e se você puder nos dar uma força, curta esse vídeo aí e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima!